dizer que você já viu de incrível ou de simples? Pode dar alguns exemplos aí muito legais. E eu fiquei devendo o Alê. O Alê falou, o EQM. 1970, o EQM eu posso explicar também. Tá. E depois tem mais 3 textos, se vocês Claro, deixarem eu mostrar, deixo. tá? Eu só quero fazer um comentário antes aqui. Faz. Essa história que você comentou dessa viagem astral que você teve com 17 anos, eu gostei muito, assim, porque eu senti que estava assistindo um filme. Você não teve essa sensação? Eu estava assistindo um filme perfeito, assim, você estava contando, narrando, imaginando a sala. Quantas pessoas eram que você falou? Eram 8 pessoas. Imaginei lá as figuras e tal. Aliás, dá um bom filme, inclusive, né? Se algum cineasta quiser fazer. Os filmes que foram feitos até hoje, que tocam no tema da saída do corpo, são todos distorcidos. Mas, eventualmente, vai aparecer cineastas com um nível melhor, que vão pegar o gancho desse tema que está se expandindo muito e vão mesclar de uma forma melhor nos filmes. Não teve nenhum que você viu, que você falou, esse foi... A maioria que eu lembro de cabeça assim, caramba. a maioria... Mas nem um trecho de algum filme. Porque a maioria... Tinha um clipe na MTV chamado Call My Name, não sei se você viu, que o cara vai pra balada, volta com uma entidade pesada, de noite o cara tá em cima dele. Então, esse tipo de coisa vai na base do sensacionalismo. Não é que um filme é lúdico, tem que ter a parte legal, mas pode ter um conteúdo de alguma coisa legal que no bojo do filme leva a algo para quem está tendo alguma coisa real. Acho que o cinema é uma forma de comunicar informação também. Mas eu viajei aqui, quem está aí na nossa plateia conseguiu visualizar assim, como se fosse um filme, foi perfeito. Continue contando essas histórias assim, com esses detalhes todos que a gente adora. Assim, eu conto muitos detalhes porque esse é um tema diferenciado, né? Então eu preciso explicar de forma bem didática. Não é que eu estou inventando nada, eu estou construindo a narrativa de uma forma... Porque, vocês sabem, tem gente que complica. Vai chegar, usar uma nomenclatura difícil, ninguém vai entender, ou vai usar um idioma diferente, ninguém vai entender. Uma das preocupações que eu sempre tive foi de tornar isso mais humano, cara. Claro. Mais aberto, né? Eu tenho essa preocupação e juro para vocês, eu não me preocupo com a religião da pessoa, e sim com o caráter dela, nem com a cor da pele. Nada disso interessa, é o que a pessoa é. A saída do corpo, ela ocorre independentemente de raça, de credo, de religião. Entretanto, a literatura do tema acaba que boa parte dela é dentro do nicho espiritualista como um todo. Porque já se falava disso na antiguidade, enquanto que hoje ainda está o tema tateando tecnicamente. Então é natural que boa parte da literatura de saída do corpo esteja dentro de um âmbito mais espiritualista. Pode ser espírita, ocultista, teosofista. Isto é normal, é histórico, é só olhar para trás. Agora, da década de 70 do século XX para cá, começou a sair muita literatura de autores que não estavam dentro de algum movimento espiritualista. Isso arejou bastante o tema. Eu poderia citar um monte, principalmente autores americanos e ingleses. Aqui no Brasil, a tendência é que os autores, devido à característica do nosso povo, de já ser um povo naturalmente aberto, pelo menos na média, para qualquer coisa, vamos dizer, entre aspas, paranormal, o viés acaba sendo um pouco mais espiritual, vamos dizer assim, sem prender numa área ou outra. Então, por isso que eu estou falando, a visão de conjunto, ela permite você estudar qualquer abordagem. Se você tiver um filtro, você consegue somar tudo dentro do teu jeito que equilibra. Eu posso estudar um livro de parapsicologia de um autor bem laboratorial, posso estudar um livro de expansão da consciência que não tem nada a ver com aquilo e somar os dois em mim. Se eu tiver inteligência para equilibrar aquilo e perceber que ambas as coisas me dão um pé no chão para caminhar tranquilo com a base técnica numa experiência espiritual e a parte espiritual para não deixar a parte técnica roubar meu coração. É o equilíbrio. É porque, efetivamente, a viagem astral ela é um fenômeno que acontece independente de qualquer coisa. É um fenômeno físico, metafísico, que envolve biologia humana e a espiritualidade. O relaxamento do corpo, então, assim, ondas cerebrais. Não precisa haver religião nenhuma para que isso aconteça. Não é? Simplesmente acontece. Então vamos lá, peraí. Vamos organizar. Tenho que responder a pergunta aqui, para não parecer que eu estou correndo dela. O guru, então, ele vamos falar do EQM, não é? Que é o papel que fica em cima dos hospitais. E o guru perguntou... pesquisar isso um monte, os EQMs, cara. Eu sei bastante sobre isso, porque eu estudo isso há muitos anos. Então, já na virada
da década de 70 para 80, eu já comprava os livros de EQM que tinha. Que é a experiência de quase morte. Porque senão ninguém vai entender. EQM, experiência de quase morte. E eu não esqueci da pergunta, um relato de alguma coisa. Vamos, lá pra frente a gente vai. Tô na fila. Se faltar, você me... E não é coisa do diabo também. Que também não é. É o seguinte, em 1974, um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr. começou a entrevistar pacientes que tinham tido uma parada cardiorrespiratória e o médico tinha conseguido trazer de volta. Porque a morte não é a parada cardiorrespiratória. Minutos depois é a parada cerebral, sem sangue, sem oxigênio. Então, se uma pessoa teve uma parada, é possível reanimar o metabolismo. Muita gente falava, ressuscitou ela. Não, para ressuscitar você teria que ter morrido, e a pessoa ainda não tinha morrido. Reanimou o metabolismo. Tá? Então, reanimados não é igual ressuscitados. Então, ele começou a entrevistar pacientes que não se conheciam e que tinham tido parada cardíaca, por exemplo, em cirurgia, e o médico tinha trazido de volta, né, por algum artifício médico. Ele tinha uma pranchetinha com algumas perguntas, tipo, na hora que você, entre aspas, teu coração parou, o que você sentiu? Sentiu dor? Medo? Quando você voltou a si, que o médico falou que você teve uma parada, qual foi tua reação? Procurando ver detalhes biológicos, né, do corpo, de sensações, e psicológicos, da repercussão. Pô, alguém bateu na trave, quicou na linha do gol e voltou para o campo da vida. Que impacto que isso dá? Ele teve uma surpresa, porque no questionário dele, tinham várias perguntas, ele ia perguntando. Só que no meio, um dos pacientes falava assim, doutor, eu preciso contar algo. Na hora que o meu coração parou, eu me senti saindo do meu corpo. Flutuei e olhei o médico desesperado com a equipe tentando me trazer de volta. O outro chegava e falava, doutor, abriu uma luz e eu me vi dentro dela. Essa luz é um portal entre planos, um Stargate astral, aonde abre-se essa passagem, a pessoa entra e já sai em outro plano. Isso elimina a distância. É o que a física chamaria de wormhole, um buraco de minhoca, só que no astral, né? Eliminando as distâncias. E aí a pessoa entrava nessa luz, que não era um túnel de luz, e sim uma passagem, surgia um ser luminoso e falava, volta que não é tua hora. Então, esse tipo de relato começou a intrigar o Dr. Raymond Moody Jr. Ele percebeu, então, que 35% a 40% dos pacientes narravam sensações de saídas do corpo, que ele também não sabia o que era até então. Ele começou a investigar mais, foi entrevistando mais pacientes. Quando foi em 1974, ele lançou o clássico desse tema, é o livro Vida Depois da Vida, que saiu no Brasil pela editora Nórdica, esgotou, a editora fechou, e hoje é a editora Butterfly, que edita e às vezes está difícil de achar. O livro se tornaria um best-seller, o pioneiro, 1974, Vida Depois da Vida, Raymond Moody Jr., onde ele compilou os relatos e se colocou. Ele não interpretou, ele colocou. E ele não era um espiritualista, ele era um médico psiquiatra. Um ano depois dele, surgiu um outro livro chamado Voltar do Amanhã, do Dr. George Gordon Rich, também médico. Ele, na época da Segunda Guerra, 1943, os Estados Unidos já entrando na guerra, e ele fazendo treinamento como médico, ele teve uma pneumonia e teve uma parada cardiorrespiratória. Ficou 9 minutos com o coração parado, cara. Ainda conseguiram puxar ele de volta sem sequela. Ele, então, conta no livro Voltar do Amanhã, os 9 minutos, ele flutuando por sobre o deserto de Nevada e da Califórnia. Um ser de luz aparece para ele. Esse é o livro que eu dou de presente para alguém que perdeu alguém, porque o livro é lindo, chama-se Voltar do Amanhã, George Gordon Rich. Esses dois são os pioneiros. Tinha uma médica que era europeia, se eu não me engano, suíça, ou do leste europeu, que foi para os Estados Unidos, doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi a primeira a fazer uma pesquisa sobre as reações psicológicas de um paciente terminal. O paciente recebe a notícia que não vai sair dessa. Ele tem fases de raiva, de paz. Vocês já devem ter ouvido isso. Ela foi a pioneira. Lançou um livro chamado A Morte ou Morrer, onde ela tratava das reações psicológicas de um paciente terminal. Ela também se interessou por essas experiências na borda da morte. E aí surge o nome, desde o livro do Moody, EQM, abreviatura de experiência de quase morte, porque estava quase morto, só faltava o cérebro morrer. Também chamado EPM, experiência próxima da morte. Aí ficou essa sigla, EQM, para esse tipo de coisa. Foi avançando o tempo, outros médicos começaram a estudar as EQMs. Um deles se destacou, o Dr. Michael Sabon,
americano que na década de 80 e 90 lançou vários livros sobre o tema. Depois foram surgindo outros livros, tá? Detalhe, hoje tem sites na internet específicos de EQMs. Tem um que eu recomendo que se chama Afinal, o que somos nós? Você deve ter assistido. É só relato de EQM. Outro detalhe, tinha um mito de que todo mundo que tinha uma coisa dessa entrava num plano de luz e voltava melhor. Não. Uma parte das pessoas teve experiência horrorosa, se viu num ambiente trevoso. Notadamente quem tentou suicidar, e o médico conseguiu trazer. A experiência não foi legal, porque se deparou com um ambiente muito ruim. Se ela tivesse desencarnado, tinha se ralado toda. Então, hoje, muita gente fala de EQM na internet, médicos, físicos, pesquisadores. É um tema que sai da característica espiritualista e que está dando um viés mais técnico. São médicos falando, não são estudantes espirituais. Então, são saídas do corpo com uma diferença, com o coração parado. Diferente da saída do corpo normal, onde o metabolismo relaxado está funcionando. É uma experiência no limite, sabe aquela coisa? Emergencial. E por que rola a saída? O metabolismo parou. Parou os laços energéticos que prendem o corpo sutil, se afrouxa e ele então emerge, porque o corpo não tem força para segurar o princípio inteligente. No sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa sem parar, claro, vai até um limite. As ondas cerebrais descem, existe os ciclos do sono, então nos momentos que as ondas cerebrais desceram e o metabolismo está lá embaixo, a aura se dilata e o corpo astral é ejetado temporariamente, mas não definitivamente. E um detalhe, Ale, se você está lá e fala assim, eu não quero voltar, não adianta, porque o metabolismo daqui a pouco vai... O metabolismo não está no teu controle. Te puxa de volta. Assim que o metabolismo for subindo, os laços energéticos tracionam a sensação de queda. Quem achava que saída do corpo era perigosa, nem sabia que havia ondas cerebrais. Os ciclos do sono, tá? Ela não pesquisou a noção do cordão de prata para ver a origem. Muita gente falando disso sem embasamento. Então, o que surgiram? Muitos mitos, tipo, você sai do corpo, entra uma entidade, você nunca mais volta. Você escuta esse tipo de porcaria. Pode vir uma entidade romper seu cordão de prata, que não é uma corda, porra. Sabe, muita gente já morreu fazendo isso. E a brincadeira que eu faço, Guru, se saída do corpo matasse, não existiria ali literatura de saída do corpo. Os autores teriam morrido na saída e não teriam voltado para escrever nada, caramba. Nesse caso da EQM, o cordão de prata, ele fica mais tênue? Isso, ótima pergunta. O cordão de prata... Deixa eu pegar mais uma imagem aqui do livro. Esse belo livro. Inclusive, eu quero trazer um amigo meu aqui que ficou morto por 15 segundos. A gente poderia combinar um dia de trazer ele aqui com você. Eu vim junto, pode ser. Não é? Nosso amigo aqui em comum aqui com o nosso querido Theo. Olha, aqui tá... Morreu por 15 segundos de infarto. Vou passar a sequência. Ó, o princípio de uma saída, tá, Ali? Sim. O campo energético é aqui que dá a sensação de falsa queda. A pessoa acorda paralisada. É o comecinho. Comecinho. Na sequência, olha só. Ela vai se desprendendo e vão surgindo os filamentos energéticos da cabeça até os pés e eles se juntam formando um feixe só, chamado por metáfora de cordão de prata. Quanto mais próximo do corpo humano, ainda dentro do campo da aura, esses filamentos são mais densos. A tua pergunta foi ótima. Quando a pessoa escapa do raio de ação em torno do corpo, os filamentos vão sutilizando e ficando mais fininho até o ponto de parecer uma teia de aranha no ar. Daí a expressão fio de prata ou teia de prata, que era usada antigamente, mas que, na verdade, é uma série de filamentos, deixa eu pegar uma melhor aqui, que se solta formando esse feixe. Olha só, os chakras aqui, ó, olha os filamentos. Não é uma corda. E, naturalmente, que muitos autores colocavam, por exemplo, o cordão de prata saindo da barriga, outros saindo da cabeça, e os autores em livro de projeção astral ficam degladiando qual é o ponto certo. Na verdade, dá uma olhada. Aqui a gente tem duas presenças espirituais, mentores, guias ajudando, e nota os filamentos do cordão ainda se soltando. Então, obviamente que da área dos 7 chakras saem filamentos maiores, né? Então, de repente, naquela noite, o filamento da barriga estava mais denso. A pessoa olha e vai dizer, está saindo da barriga. Mas não é que não está saindo dos outros pontos. Na outra noite, a pessoa fala, saiu da cabeça. Na verdade, sai de todos os pontos, mas vai ter uma área mais condensada naquele momento, que 80% das vezes é a cabeça, Guru. Por isso se dizer que o cordão de prata está na cabeça e no corpo astral agarrado na parte de trás da cabeça astral, tá? Então, cordão de prata denso perto e muito sutil à distância, dependendo da densidade.